Boa noite, pessoal, mais uma vez, juntos com vocês, assim, meio de forma remota, né? Mas vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Espero que vocês estejam em casa, estudando bastante, né? Se cuidando e fazendo as atividades, levando a vida de uma forma normal, do jeito que dá, né? A gente vai estudar hoje, então, mais um pouco a respeito do Império Romano, do direito romano e das influências do direito romano no direito privado. Bom, vamos relembrar então alguns tópicos, né? A gente falou dos magistrados na aula passada, né? A gente falou dos pretores, né? Vocês estão lembrados? Os pretores, eles eram magistrados que, assim, resumidamente, eles completavam, eles supriam, eles interpretavam as lacunas da lei. Se era necessário corrigir algum entendimento, eles corrigiam também. Muitas vezes eles abrandavam aquelas decisões que eram mais rígidas, né? Muitas vezes eles causavam prejuízo, né, às partes integrantes de um processo, porque eram entendimentos assim muito próprios, né? Mas ok. A gente viu também que o Império Romano, por conta da sua expansão, ele tornou insuficiente o seu número de pretores em face das demandas que iam surgindo, né? Das demandas que eram atendidas. E por conta disso, então, ele consolidou novos postos para que esses magistrados, né? Criou novas vagas, vamos dizer assim, né? Para os juízes, né? E aí, então, era uma fonte, né, uma quantidade inesgotável de resultados, né? Quando a gente pesquisa as origens do direito brasileiro, a gente inevitavelmente tem que falar do direito romano, né? Por que será que ele foi tão importante? Se a gente já viu aí vários outros direitos que a gente teve, né? Que a gente viu aí vários outros, né? Tinha o direito egípcio, tinha o direito grego também. Por que o direito romano foi tão importante? Né? Bom, principalmente porque eles foram muito importantes na forma de sistematizar as leis, na forma de viabilizar a aplicação desse direito, né? Então, quando a gente vê assim a história do direito romano, a gente vê que muito do que a gente tem hoje, obviamente, veio, né, do direito romano. Tá. Então, vamos lembrar que na fundação de Roma, lá mais ou menos por 750, 754 a.C., as instituições políticas, elas giravam em torno principalmente das crenças e da religião. Então, o entendimento dos deuses, né, o entendimento do imperador e principalmente essa questão da religião, das crenças, isso basicamente era a lei, né? Isso determinava como que ia ser, como que o direito ia se comportar, e nem tinha esse entendimento de direito, né? Mas assim, era isso que definia, né? Então, quando começou, quando Roma, né, foi fundada, né, ainda que tivesse um sacerdote supremo, né, e tinha, que era designado, né, pelo rei, o imperador, né, ele tinha muita influência. Então, só o sacerdote que conhecia as fórmulas, só o sacerdote tinha a vontade dos deuses, né, só ele, então, que viabilizava esse direito. Inclusive, existia, se havia alguma questão para ser resolvida, alguma demanda para ser resolvida, existia um dia específico, né, para entrar em juízo e para conversar com esse sacerdote. E aí, então, com a queda da realeza, né, tem início a república lá por mais ou menos 505 a.C., ou seja, 200 anos depois, né, que Roma foi fundada. E aí, ela foi, né, com a queda da realeza, tem início a república, que foi governada nos primeiros séculos por 2 magistrados eleitos de forma anual, segundo os rituais sagrados que eles tinham.
né? Ou seja, a forma de resolver as coisas ainda era muito pela crença, pela religião, por esse entendimento sacerdotal, né? E lembrando que o sacerdote ele era escolhido pelo imperador. Então, assim, nada fugia muito desse círculo, né? Ou então desse dueto, imperador e sacerdote. E considerando que o sacerdote era escolhido pelo imperador, então tudo girava mais ou menos em torno do imperador, né? E aí, a partir disso, então, se criaram várias magistraturas, não só com essa função judiciária, mas também administrativa e militar. Então, aquele que era o máximo responsável, daí já o magistrado, o máximo responsável pela aplicação desse direito, ele tinha uma função não apenas, não específica, não exclusivamente, melhor dizendo, não exclusivamente com uma função judiciária, mas ele tinha que administrar também e ele tinha que organizar os exércitos, não que ele fosse o comandante do exército, mas ele tinha esse poder militar. Então, isso contribuiu para que as magistraturas fossem cada vez mais desejadas, contribuiu para que as magistraturas fossem cada vez mais respeitadas. Por quê? Porque era um poder muito grande dentro, né, ali dentro do Império Romano. Certo? Então a gente tem que ressaltar que essa religião, né, que ainda vigorava, era praticada pelos patrícios, né, que a gente falou na aula passada, que detinham esse privilégio de adquirir os direitos civis e políticos, né, que não eram concedidos para os plebeus. E aí não era concedido para os plebeus, né, para esse povo não organizado, embora eles fossem todos ali moradores, né, do Império Romano, né? Então, quando a gente estuda, inclusive, o direito romano, a gente vê que aquele que era cidadão romano, né, aquele que era originalmente, né, cidadão romano, esses tinham um privilégio, um tratamento melhor, um tratamento diferenciado, né? Porque eles eram considerados uma classe superior. Mas essa classe que foi colocada à margem, ela, como eu falei na aula passada, também desencadeou alguns movimentos que resultaram numa transformação social e também num reconhecimento maior perante a sociedade, principalmente no que diz respeito aos direitos concedidos pela chamada, então, e conhecida, né, Lei das 12 Tábuas, né, que vocês lembram que foi elaborada mais ou menos entre 450 e 449 a.C. Ok. E aí, então, com esse reconhecimento, eles se mobilizaram, né, eles se tornaram cada vez mais ativos socialmente, com uma expressão e com uma projeção social cada vez maior. E isso fez, então, com que diminuísse a arbitrariedade que vinha sendo praticado pelos magistrados patrícios e aos poucos, então, o povo, né, aqueles que eram o povo, né, eles foram conquistando algumas magistraturas, certo? Mas, até o fim do Império, aquele que era cidadão romano, esse sim, tinha privilégios e tinha um tratamento diferente no que diz respeito à aplicação da lei, né? Falamos aí então da Lei das 12 Tábuas, que foi considerado o primeiro documento legislativo escrito dos romanos, né? A gente já falou sobre ela também, era uma lei geral que tratava também, que tinha lá seus artigos, seus dispositivos de direito público e de direito privado, muito amplo, inclusive, né, era um documento assim bem vanguardista, né, no que se dizia a respeito de previsão de direitos e de norteamento de como esse direito deveria ser aplicado. Esse documento, então, ele versava inclusive sobre tutela e curatela, sobre emancipação,
sobre o modo de aquisição do poder marital sobre a mulher após eles conviverem durante um ano inteiro. E isso lembra muito, então, o concubinato, né? A união estável. Tá, agora você pega e vai pra lá que a mãe tem que trabalhar. Ai, crianças. Falava muito não, né? Tava ali previsto, né? O Instituto do Pátrio Poder, que hoje é o poder familiar, mas antes também o direito brasileiro até o Código de 1916, até, na verdade, a vigência do Código de 2002, tratava de pátrio poder. Hoje é o poder familiar. Falava sobre organização e procedimento judicial, ou então como que o processo era organizado e como que ele iria tramitar. Falava sobre como deveria ser o tratamento com pessoas que tinham dívidas e não pagavam, ou seja, com os inadimplentes. Versava sobre direito de herança e sucessões, sobre propriedade, sobre penas, delitos, enfim. Era um documento para a época avançadíssimo. Obviamente, ele era resultado de demandas da sociedade, né? Ou seja, a gente pode entender que nem todo mundo era casado oficialmente, não sei nem que era oficial deles, né? Mas, enfim, versava sobre esse direito, né, de aquisição de bens por conta de uma união. E aí, por conta, então, dessas demandas, esse código ele foi estabelecido e ele norteou o direito brasileiro, o direito romano por muito tempo. Então, todas as raízes ali do direito brasileiro indicam para o direito romano. E é por conta, então, dessa enorme influência, né, que o direito romano ele exerce, né, desde o início do direito brasileiro, essa influência, né? Ele apresenta assim, institutos que existiam no direito romano e que existem hoje no direito brasileiro. É bem verdade que com o advento do Código de 2002, o Código Civil de 2002, o Código de Processo Civil de 2015, por exemplo, alguns institutos foram aprimorados. Mas se você for ver a base, o cerne, é ali do direito romano, certo? O direito romano, em alguns aspectos, teve algumas influências do direito grego. Mas, no grosso, assim, 99% do direito brasileiro é influenciado pelo direito romano, certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Elias, Lucas, Mari. Então vamos lá. Tô procurando falar devagar, que é para vocês conseguirem anotar. Tá tranquilo por enquanto. Boa noite, professora. Boa noite, Elias. Graças, paz. Amém. Vamos lá, então. Licença, deixa eu falar. Eu tô anotando mais ou menos que eu tô em trabalho, tá? Só que eu tô tentando me ouvindo e acompanhando a senhora. Ah, então tá. Sem problemas. Não vai dar para você anotar, então, né? Então, eu tô anotando na medida que eu posso. Eu tô com a minha agenda aqui, mas é isso mesmo. Eu tô tentando Que anotar. orgulho dessa menina, gente. Tá certo, licença aí, vou desligar a câmera aqui, tá? Tá bom, bora lá, então, gente. Tá, vamos então falar sobre os pretores. O direito romano, ele tem assim uma marca muito grande, que é essa interação, essa conciliação entre a teoria e a prática. Por isso que a jurisprudência para eles foi tão importante também, né? Por isso que em que pese haver as 12 leis, né? A tábua das 12 leis, o entendimento dos juízes, né? Dos magistrados, no caso os pretores, né? Era muito importante. Né, a análise deste caso prático sob um entendimento sobre conceitos do que seria o justo, né? Bom, até hoje, né, a gente vê que existe um conflito às vezes muito grande entre a lei e o que é o justo. Nós estudamos isso no ano passado, né? Provavelmente isso existia na época também, né?
do direito romano, das origens do direito romano, isso vai existir pro resto da vida, né? Mas, enfim, era importante esse entendimento dos juízes, essa aplicação da lei, e antes dela, então, aquilo que era considerado o justo, né? Aquilo que era considerado o certo. Mas os pretores, eles eram magistrados que, como eu disse, né, eles completavam, eles supriam as lacunas da lei, eles interpretavam, né, as lacunas da lei, eles corrigiam quando eles podiam, né, ou eles abrandavam quando havia rigidez, enfim. Eles atuavam como juízes. O Império Romano, né, ele não tinha assim, como ele foi muito expandido, né, e até mesmo depois que ele foi tomado, o direito romano continuou sendo aplicado, mas enfim, não existia, né, assim, como é que diz? Quantidade suficiente, né, de juízes. Mas existiam, então, dois tipos, né, de magistrados, desses juízes, que atendiam assim, grupos específicos da população. Tinha os pretores peregrinos, e isso tem no KLS de vocês, tá? Os pretores peregrinos, a jurisdição, a área de atuação, a permissão de atuação deles era nos litígios entre cidadãos romanos e estrangeiros, tá? Então, quando havia uma disputa, uma demanda, um conflito entre aqueles que eram cidadãos romanos e os estrangeiros, então eram esses pretores peregrinos que decidiam, que analisavam e que julgavam, certo? E aí existia também os pretores urbanos. Os pretores urbanos, eles decidiam questões em que aconteciam, né, demandas que aconteciam entre cidadãos romanos, ou seja, nos dois polos, né, autor e réu, existiam os cidadãos romanos. E aí, como resultado desse processo, os pretores, eles criaram o hábito de fornecer às partes, né, as instruções. Eles diziam como que a coisa funcionava. E eles forneciam as instruções, eles diziam como que o processo tinha que funcionar. Eles diziam assim como que os autores tinham que apresentar as demandas. E aí, então, essa prática desse processo eram chamados de fórmulas, tá? Eu vou explicar melhor. Então, isso é o princípio, é a origem do processo civil, certo? Então, esse papel de dizer, o autor tem que apresentar desse jeito, com esses, narrar os fatos, e aí tem que notificar o réu, e isso é responsabilidade dele. Se eles entrarem num acordo, então não precisa que o juiz se manifeste, mas se eles não entrarem, daí então o autor tem que apresentar as provas do que ele está alegando, e aí então o réu tem o direito, a oportunidade de se defender, e aí então o juiz decide. Por incrível que pareça, isso que a gente faz até hoje teve origem no direito romano. Então, como minha sábia mãe diz, não existe nada de novo debaixo do sol, né? Enfim. E aí, esse processo, né, que os pretores criaram ali, já que as partes desconheciam o direito e eram eles que tinham que informar, né, então isso era chamado de fórmulas. Essas instruções, elas se tornaram assim tão importantes que elas deram origem à primeira fase desse processo civil romano, que foi a do processo formular. Processo formular. Então, o que era o processo formular? Eram essas orientações, essas instruções a respeito de procedimentos e da lei que os pretores concediam às partes para que elas pudessem demandar e se defender em juízo. Então, esse era o processo formular, o processo das fórmulas. É só você associar
fórmula é tipo uma receita de como tem que ser feito. Quem fazia isso eram os pretores, que forneciam essa fórmula, né, para as partes. Então, desde já, surgia aí a ideia de que a coisa não podia ser feita de qualquer forma, né? Existia, assim, é nítido, né, é notório que eles tinham essa necessidade de organizar as coisas e de padronizar para que fosse igual para todo mundo. E essa é uma das grandes características do direito, né? O cerne do direito é ele ser o mesmo e ele ser igual para todos. Então isso era muito importante. Já nessa época já havia essa necessidade. E aí essa fórmula que era fornecida pelos pretores, ela tinha essencialmente 4 partes. A primeira, a demonstração, a intenção, a adjudicação e a condenação. Vamos assim, só falar um pouco, né, a respeito dessas fases. Na demonstração, então a pessoa tinha que explicar o que tinha acontecido, por que ela entendia que ela tinha que ganhar aquela demanda ou alguma coisa assim, né? Ali estava a causa do pedido, né? Através dessa explicação, dessa narrativa dos fatos e daquilo que eram os fundamentos jurídicos, né, que existiam na época, fornecido pelos pretores, tá? Então, após eles explicarem por que eles entendiam que era necessário ser prestada essa tutela, né, ter esse direito, vinha então após vinha então qual que é a outra peraí. Ah, tá. Demonstração, a intenção. A intenção era mais ou menos essa, fazia parte também dessa demonstração, né? Era a intenção mesmo. Por que eu acho que eu tenho que ganhar? Né? Por que eu acho que isso aqui é o meu direito? Aí tinha essa fase da adjudicação. A adjudicação é o seguinte, eu sou uma credora, a Josefa é a minha devedora. A Josefa tem uma casa, né? E o que eu tenho para receber da Josefa é muito maior do que né? Ou é maior do que o valor da casa. Mas aí eu tenho para receber 120 mil, a casa da Josefa vale 100. Eu vou, então, para que ela não precise leiloar, vender essa casa e me dar o dinheiro, então eu adjudico a casa, pego a casa para mim. Pego a casa para mim e quito a dívida. E dou por quitada. Ou faço o abatimento. Mas, enfim, é pegar esse bem em pagamento de uma dívida. Isso já era possível. Isso já era possível no direito romano. Então, muitas demandas já encerravam aí, né? As partes se entendiam, certo? E se elas não entendessem, então vinha essa fase final da fórmula, que era a condenação, né? Ou que na verdade era a decisão do juiz. Que na verdade era uma decisão do juiz. Bom, após essa fase das fórmulas, então vinha dos editos pretorianos. E depois veio da codificação desses editos, né? Neste momento de codificação, que é quando há essa sistematização e esse entendimento, essas jurisprudências também, muitas foram sistematizadas, outras não, outras caíram em desuso, né? Criou-se então o edito perpétuo. E esse edito, esse sim, era um código com a intenção de ser perpétuo, né? O nome já diz. Mas era uma coisa consolidada já, consolidada. Tipo como é a CLT hoje, a CLT ela foi a consolidação de muitas leis esparsas, até que se tornou tipo um código. Bom, e aí esse edito perpétuo, então,
Ele foi classificado, ele foi dividido em 4 partes, né, sendo que as principais vou explicar um pouco para vocês. A primeira parte, né, desse edito perpétuo, que repetindo, que era, né, a codificação dos editos pretorianos. Essa primeira parte, ela continha a introdução que abrangia normas comuns relativas à instância, à jurisdição e à contestação. Tá? Então, a primeira parte, ela continha a introdução que abrangia normas comuns referentes à instância, jurisdição e contestação. A segunda parte, ela reunia ações de proteção aos direitos privados. Então, ela reunia ações de proteção aos direitos privados. A terceira parte, ela apresentava as vias de direito fora do calendário judiciário e as regras relativas à herança, testamento, legados e procedimentos que eram mais rápidos, procedimentos sumários. Então, essa terceira parte, o que você precisa guardar é que ela se referia à herança, a testamentos, legados e procedimentos sumários. Herança, legados e procedimentos sumários. A quarta parte, ela expunha as determinações sobre a coisa julgada e a execução das sentenças. Então, versava sobre a coisa julgada e a execução das sentenças. E olha só o entendimento que eles já tinham na época. O que é a coisa julgada? É aquilo que já foi decidido e que você não pode discutir novamente. Certo? A coisa julgada, ela é utilizada no direito brasileiro principalmente para que não haja, obviamente, né, má fé, né? E também para que não haja um acúmulo desnecessário de trabalho no judiciário. Então, eu imagino que na época, né, isso também tenha sido usado com esse princípio, né, de não repetir mais o mesmo trabalho por uma coisa que já havia sido decidida. E a outra coisa também que versava essa quarta parte era a execução das sentenças. Ou seja, provavelmente eles tinham um processo cognitivo, que vocês vão aprender isso em processo civil. O que é o processo cognitivo? É aquele processo onde eu estou pleiteando o reconhecimento do meu direito, certo? E o processo de execução é quando eu vou executar a prestação desse direito. Por exemplo, a gente está discutindo aqui a propriedade de uma casa. Eu digo que é meu, que essa casa é minha, o Elias diz que essa casa é dele. Então, eu vou provar que essa casa é minha, no processo de conhecimento. Mas o Elias está morando na casa, certo? E aí eu vou pedir, no processo de execução, que ele saia da casa, porque meu direito já foi reconhecido nesse processo anterior, nesse processo cognitivo, e vou pedir ainda que ele me pague um valor em dinheiro, já que ele estava ficando na casa que era minha, o que foi decidido lá no primeiro processo também. Então, mais ou menos isso é execução de sentenças, né? Ou então, um outro exemplo, a Mari, num processo cognitivo, provou que eu devo R$1.000 para ela. Beleza, o juiz falou, verdade, deve mesmo. Se a Daniela deve, então ela tem que pagar. E aí a Mari vai pleitear esse pagamento dos R$1.000 no processo de execução. É isso, certo? Então a gente consegue ver nesse primeiro esboço aí do Código do Processo Civil, processo civil romano, que existia também essa proteção aos direitos privados, né? E eu, inclusive, estudando, assim, eu vi que não existia exatamente um sentimento de sociedade, de coletividade
de proteção de coisas coletivas, sabe, no direito romano. Não sei, né, preciso estudar mais a respeito, mas talvez seja por conta dessa divisão de classes, né, muito delineada, né? Então talvez fosse por isso. Mas enfim, então essas primeiras normas, elas apresentaram, né, esse esboço do que seria esse processo civil. E aí então, com o passar do tempo, provavelmente, né, o trabalho deve ter sido muito bem feito, né, mas a população começou, né, a confiar, né, aos órgãos judiciários, assim, assuntos mais delicados, como o tratamento e os direitos de pessoas que eram muito pobres ou eram incapazes. E aí surgiu o direito de interdição, a curatela, o que a gente faz com aquelas pessoas que são ausentes, né? As pessoas desaparecidas, né? Aí começaram também a tratar sobre sucessão, né? Herança, sucessão causa mortes, né? A extinção do usufruto. Então, coisas assim que hoje a gente tá aí no nosso Código Civil consolidadíssimo, né? Então, isso tudo provavelmente foi surgindo porque, então existe um processo que é igual para todos. Então, se existir essa circunstância num caso, então provavelmente a decisão vai ser igual para mim. Então eu tenho que provar o meu direito e aquele que eu tô acusando tem o direito de se defender. Isso tudo traz credibilidade para os processos, né? Por que muitos questionaram, inclusive, aí, né, trazendo para o nosso direito, não necessariamente o direito civil, mas por que muitos questionaram e questionam ainda, né, a Operação Lava Jato e tudo? Porque as provas não foram obtidas da forma correta, né? O processo não foi cumprido rigorosamente. Então parece que aplicou o direito de um jeito para um e de outro jeito para outro. Quando se percebeu lá no direito romano de que isso era diferente, de que se seguisse um procedimento a coisa podia ser justa para todos, então isso trouxe, né, uma certa segurança e as pessoas começaram então a recorrer cada vez mais ao direito romano, né? Então essa obrigatoriedade da utilização de fórmulas, né, desse processo formulário, e aí também eles começaram a fazer as coisas de uma forma mais rápida, né, muito pela oralidade, muito semelhante, muito com o nosso processo sumaríssimo, né, dos juizados especiais, onde a coisa tem que ser super rápida. Na prática não é mais, né, mas enfim, foi criado para isso. E aí, então, nesse período, né, nesse período áureo do direito romano, que estava super em confiança e tudo, né, existia começaram a surgir também algumas práticas que foram dando cada vez mais credibilidade, né? Então, essa questão do chamamento do réu a juízo, ou seja, a citação, né, que ficava a cargo do autor. Ou seja, se eu estou alegando determinado direito, eu tenho a obrigação de notificar o réu daquilo que eu estou demandando em juízo contra ele. No Brasil não é assim ainda, mas nos Estados Unidos é dessa forma. O autor que tem que providenciar a citação. Eu acho até que teve alguma alteração no Código de Processo Civil, eu não me lembro direito, mas eu acho que teve, só que acabou não colando, né? Enfim,
porque daí parece que teve gente que disse que tinha citado e não tinha citado, mas enfim, né? Então, no direito romano, essa citação, esse chamamento do réu ao processo ficava a cargo do autor, né? Né? E aí eles tinham instâncias também, né? Daí numa outra instância, os litigantes, eles deveriam comparecer diante do magistrado, eles tinham que expor os seus fatos, né? O seu pedido, sem ser de forma escrita, de forma oral, né, sem muitas formalidades. E aí esse ônus da prova competia, né, às partes segundo o seu direito, né? E só em casos muito excepcionais se permitia então que o juiz tivesse iniciativa com relação à produção de provas, entende? Se eu tô dizendo que a casa é minha, então eu tenho que mostrar a escritura dela, eu tenho que mostrar que ela foi ocupada desnecessária, né, imotivadamente, de forma fraudulenta, alguma coisa assim. Isso, o ônus da prova, a obrigação de provar é minha. O juiz, né, ele poderia, em alguns casos, em casos excepcionais, pedir a produção de provas, né? O juiz, no direito brasileiro, pode fazer isso. Ele pode pedir a produção de provas. O processo, o comando do processo no direito brasileiro, ele pertence ao juiz. Então, o juiz, ele pode providenciar, ele pode pedir, né, em alguns casos, a produção de provas. Isso no direito do trabalho é bastante comum. Eu tô lá pleiteando... várias vezes já aconteceu em processos meus. Tô pleiteando o direito do empregado lá. Tô dizendo que teve um acidente de trabalho, uma coisa assim. E aí o juiz, quantas vezes, ele falou, então se oficie o INSS para apresentar o histórico desse trabalhador, né? E aí lá ele verificava se esse trabalhador já havia usufruído do INSS antes de entrar na empresa, se isso demonstrava alguma doença pré-existente, alguma coisa assim. Quantas vezes o juiz também suspendeu a audiência e falou assim, tem insalubridade nesse lugar? Vamos lá ver então. Ia lá no local, né, ia em loco para verificar se havia ou não isso que a gente estava alegando. Então isso acontece no direito brasileiro, né? E essa questão das partes comparecerem diante do juiz, isso nada mais é do que uma audiência, né? Algo que também é bastante praticado no direito brasileiro. Com o advento do Código de Processo Civil, surgiu, né, no processo ordinário assim, uma figura de audiência, que é a audiência de conciliação. Na verdade, são 3 audiências. É uma audiência não é de conciliação. É tipo audiência de composição, na segunda daí já é de conciliação e na terceira de instrução. Enfim, tudo para evitar que um juiz sentencie, ou seja, para fazer com que as partes cheguem no entendimento sem que eles necessitem sentenciar o processo, porque se entende que isso dá mais celeridade a tudo, tá? Então, foi a partir, né, desses entendimentos aqui e também a partir, né, essa questão de produção de provas, de seguir ritos, né, que esse direito foi criando cada vez mais força, né? E aqui, então, a gente já consegue ver que o direito romano ele já está completamente desvinculado de preceitos religiosos, de entendimentos religiosos e de superstições. Embora, né, em alguns momentos isso tenha acontecido, né?